Então vamos lá, nossa aula de número 10, resumo do capítulo 10 aqui do livro, Teoria e Prática para a OAB, né, quinta edição do professor Nidal. Então a gente vai falar sobre o crime impossível, que está previsto aí no artigo 17 do Código Penal. É uma tentativa não punível em se tratando da ineficácia absoluta do meio empregado na execução ou a impropriedade absoluta do objeto usado no crime. Embora no artigo 17 diz expressamente que não se pune a tentativa, o crime impossível ele tem a natureza jurídica de excludente de tipicidade, que incide sobre um dos elementos do fato típico. Para quem não lembra, aí, os efeitos do fato típico são conduta, nexo causal, a própria tipicidade e o resultado, né? Levando em conta o aspecto processual, se identificado aí um desses dois institutos no inquérito, o mesmo deverá ser arquivado através do Ministério Público. Se oferecida a peça acusatória, a mesma deverá ser rejeitada nos termos do 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. Se de algum modo foi recebida a peça acusatória, o magistrado deverá proferir sentença de absolvição sumária, nos termos do 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Se superada a fase de instrução, a absolvição deverá ocorrer através do 386, inciso 3, Código de Processo Penal. E tratando-se do procedimento do júri, ao final da primeira fase, deverá o juiz proferir sentença de absolvição sumária com base no 415, inciso 3 do Código de Processo Penal. O crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, o que ele é? Ele tem a relação com o meio de execução, ou o instrumento utilizado pelo agente que, por sua natureza, seria incapaz de produzir qualquer resultado. Exemplo, a grávida aí com a intenção de abortar o feto, ela toma um chá abortivo, quando na verdade aquele chá não tem nenhuma propriedade abortiva. Ou o agente que munido de uma arma aí vai tentar desferir diversos tiros contra sua vítima, quando na verdade essa arma aí ela é incapaz de efetuar qualquer disparo em qualquer circunstâncias, né? Então, lembrando que a ineficácia ela tem que ser absoluta. E desde que ela se torne uma ineficácia relativa, o agente ele já responde pela tentativa. Então, tem que ficar atento aí no caso, por exemplo, da arma. A arma não disparava porque a munição não era adequada, tava com defeito em algumas munições, ou não tinha capacidade de desferir todos os tiros, mas alguns tinha. Então, tem que ficar atento com isso, com essa parte aí, né? E o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. O que é isso? Isso recai, essa impropriedade absoluta do objeto, ela recai sobre o objeto material da conduta do agente. Então, o que isso compreende? Compreende a pessoa ou a coisa. Exemplo aí, é o agente que ele vai cometer um crime contra uma vítima já morta. Ele vai tentar cometer um homicídio contra uma vítima já morta. Ele chega lá na casa do cara, desfere vários tiros nele lá, o cara deitado no sofá, desfere vários tiros contra esse cara, mas esse cara já tinha morrido ali 5 minutos antes por um ataque cardíaco, ali, um infarto ou uma parada cardíaca. Então, tá aí a impropriedade do objeto, né? O objeto do crime ali, a vítima, né? Ela já estava morta. Ou no caso aí da grávida, toma substância abortiva quando na verdade não tinha nenhum feto dentro da barriga dela. Impropriedade também absoluta do objeto. Lembrando que se a impropriedade for relativa, também vai responder por tentativa. E também lembrando outro detalhe aí, que não há impropriedade absoluta do objeto se a circunstância aí for alheia aí à vontade do agente ou for uma circunstância acidental aí durante a conduta aí do delito, né? Conduta do agente, né? Exemplo aí, o agente que vai furtar um carro e no meio do caminho esse carro ele tem um corta-corrente e o carro para de funcionar, ele abandona o carro e vai embora. Aí não tem que se falar em propriedade absoluta do objeto e nem nesse instituto, tá? E a gente vai responder por tentativa de furto.
Então, o nosso resumo de hoje é bem compacto, é isso aí, tá? Lembrando que a gente está seguindo esse material aqui, ó. Ó, estamos aqui, ó. Vamos para o capítulo 11, erro de tipo, tá? Ó, tem bastante coisa pra gente ver ainda, ó. Coisa pra caralho pra resumir. Então é isso. Ah, tô aqui com o Will. Will tá derrubando a árvore. Vamos lá, Will.